Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, começando aqui no Cruzando as Conversas, mais uma edição do seu programa de debates noturnos da RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET. Eu sou Guilherme Macalossi e vamos até meia-noite hoje para falar sobre coaching. Existe uma polêmica legislativa aí, regulamentar o coaching, afinal de contas, qual é a serventia deste novo tipo de profissão que surgiu nos últimos anos e que tem tido um sucesso enorme? Pois bem, nós vamos tratar desta questão na edição de hoje do nosso programa. Você pode participar mandando a sua mensagem através dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, no live stream, você manda a sua mensagem e ela aparece aqui na tela. Pelo WhatsApp que está aparecendo agora, você manda a mensagem e nós, dentro das possibilidades, vamos lê-la aqui através do nosso tablet. Então contribua, participe do programa, a sua interatividade é muito importante. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Associação Gaúcha de Coaching, Jefferson Madruga da Rosa, a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Mariane Teixeira Neto Rodrigues. Aliás, eu e a Mariane, nós entramos aqui numa discussão sobre regulamentação do trabalho. Antes, muito estimulante, eu prometi que eu ia convidá-la para uma futura edição só sobre esse assunto. E também o presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching, Ronald Denis Pantin Filho, e a advogada Silvia Marmontel Matos. Muito bem. Tramita no Senado uma sugestão de projeto de iniciativa popular que visa criminalizar a atividade de coach. Também foi apresentada no portal E-Cidadania outra ideia que vai na direção contrária para reconhecer e regulamentar a profissão. As duas propostas são um reflexo de uma polêmica que provocou um debate acirrado na sociedade sobre esse tipo de trabalho já exercido por cerca de 70 mil pessoas no Brasil, de acordo com a International Coach Federation, a maior associação global desses profissionais. Bem, eu começo, obviamente, com o Jefferson, perguntando a ele sobre esta polêmica, criminalizar o coaching. Guilherme, boa noite, é um prazer receber. Obrigado, Guilherme, boa noite. Bom, eu entendo que essa criminalização ela foi feita de uma forma errônea. O fato é não criminalizar e sim regulamentar. Por quê? Porque, querendo ou não, a profissão coach ela vai crescer e muito. Tá? Essa ponta da iceberg que nós estamos vendo, 70 mil profissionais, é só o início de uma longa jornada de profissionais que vão se formar e exercer essa profissão. Então, nada mais justo do que regulamentá-la, certo? Então, essa criminalização foi interpretada de uma forma errada e feita de uma forma errada. Entendemos que... Não era a intenção do legislador. Não, entendo que não era a intenção. Entendo que ele quer, de uma certa forma, ter um norte, uma ética em cima dessa profissão e que todos sigam e tenham plena confiança em exercê-la. Muito bem. Doutora Mariane, bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Sua avaliação inicial. Na verdade, eu venho falar do lugar de uma psicóloga, né, que representa um conselho, uma categoria profissional que tem uma regulamentação federal desde 1962. Né? Então, a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela tem a sua regulamentação e, ao mesmo tempo, tem várias especialidades. Né? Então, assim, nós temos hoje profissionais psicólogos, né, que também fazem formação em coaching. E o Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota técnica, né, orientando a categoria de que o psicólogo pode associar o seu nome ou a sua identificação enquanto psicólogo também como coach, né, sabendo que ele vai continuar sendo fiscalizado, né, pela sua atuação profissional enquanto psicólogo. Então, mesmo oferecendo serviços de coach, ele deve seguir o Código de Ética da Psicologia. Perfeito. Se manter alinhado, no caso. Na verdade, é seguir os princípios da ética da psicologia enquanto ciência e profissão. E vocês do Conselho chegaram a detectar que profissionais da área estavam, digamos, transpassando o regramento básico e o Código de Ética da profissão ao se tornarem coaches?
na verdade, existe um dos pressupostos do nosso Código de Ética, é o de não previsão de previsão taxativa de resultados, né? E não trabalhar com tempo nessa previsão de resultados. E muitas vezes o profissional, e isso é uma prática que a gente tem visto, né, quando as pessoas fazem o seu marketing do coach, é da previsão dos resultados. Então, os nossos profissionais, em função de uma questão de mercado, também alguns estavam não recebendo orientação adequada e, em muitos momentos, fazendo essa previsão taxativa de resultados. Tá? E sobre esse aspecto e outros aspectos dentro do Código de Ética também, eles vão ser fiscalizados. Muito bem. Ronald Dennis, um prazer recebê-lo também. Boa noite. Guilherme, obrigado pelo convite, obrigado à tua produção, boa noite aos presentes na mesa aqui, ao público telespectador. Quero dizer que o teu programa está sendo acompanhado no exterior também, né? Nós temos vários grupos, Irlanda, Estados Unidos, que a gente espalhou, então eu mesmo sou um fã aqui do teu programa, muito obrigado aí por estarmos aqui. Prazer é nosso te receber. Então, assim, dando continuidade ao que nós iniciamos, eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, que essa discussão toda, essa polêmica, ela é muito positiva, no meu modo de ver. Porque todas as profissões que foram regulamentadas no passado, elas tiveram o seu momento de inferno zodiacal, vamos dizer assim, e que em algum momento elas foram questionadas. E nós temos também muitas profissões até hoje no Brasil que ainda não são regulamentadas e são profissões essenciais. Então, pegando um clichê de que há males que vêm para o bem, eu penso que essa discussão veio em muito boa hora. Nós já somos, através de uma contabilização informal, 70 mil, até porque, né, como não existe regulamentação, óbvio, não existe um conselho de classe que conta esses profissionais. Então, eu quero dizer que esse debate ele vai agregar muito para o nosso público, para os coaches e principalmente para todos aqueles que querem fazer o bem para o ser humano. Porque nós não entramos na onda do coaching. Eu, por exemplo, estou no coaching há 10 anos, eu era um profissional de sucesso antes mesmo de virar coach. Larguei a minha profissão de origem para me dedicar ao coaching. E o meu foco sempre foi ajudar as pessoas. Hoje nós temos muitas pessoas perdidas por aí, essa que é a grande realidade, e que encontram, através, seja da terapia, através de um psicólogo, seja através de um coach, resultado para suas demandas, né? Então, pegando um gancho do que a Mariane falou, da psicologia, por exemplo, a metodologia que a empresa que eu represento aqui, que é a Sociedade Gaúcha segue, ela é baseada na teoria cognitivo-comportamental oriunda da psicologia, né? Então, assim, como ela própria disse, isso é comprovado cientificamente que dá resultados. O que o coaching fez foi aliar a linha da TCC, técnicas, ferramentas e o próprio método do coaching, que é foco mais ação igual a resultado, para que isso faça bem para as pessoas. Muito bem. Doutora Silvia, prazer recebê-la, boa noite. Prazer é meu, boa noite a todos da mesa. A minha função aqui é esclarecer, acho que para o público, assim, o que seria regulamentação e a ideia da criminalização. A ideia da criminalização, ela parece bem agressiva, né? Parece bem forte, porque é imputar crime para alguém, né? Então, pelo conceito de criminologia, é eu imputar um crime ou um ato criminoso para alguém. Então, parece assim, as pessoas, como o Ronald falando, né? O nosso propósito é fazer o bem, né? Parece um pouco ofensivo e a gente tem aí essa discussão bem acirrada na sociedade, né? Onde fica bem dividido. O Ronald, ele é uma pessoa de nome aqui na sociedade, né? Tanto em Porto Alegre como fora, pelo Brasil. E a gente sabe do trabalho dele, do Jefferson, mas temos outros profissionais, né, que não são tão qualificados, não estudam tanto, não se preparam. Quando o Ronald fala da terapia cognitiva, né, ele sabe do que ele está falando, mas os estudantes de psicologia levam 5 anos, né, estudando a terapia cognitiva, no mínimo mais uns 2 de pós-graduação, né, se aprofundam realmente, né,
tem aulas 5 vezes por semana a mais, estágios obrigatórios, fiscalizados pela faculdade, pelo conselho. Então, acho que é isso que a gente precisa discutir e colocar de forma que a sociedade entenda que não deve ser uma briga de vaidades, nem uma briga, né? Todos nós estamos aqui em prol desse bem, né? Então, eu também vim dar minha contribuição nesse sentido, né? E não ficarmos tanto ao céu, tanto ao inferno, né? Não sermos tão radicais para que a gente possa entrar num acordo e ajudar toda a sociedade. A pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte, Jefferson e Ronald. Por que, apesar do sucesso evidente do coaching no país e no mundo, por que tantas pessoas veem o coaching com desconfiança? Porque não tem o conhecimento do como é que funciona um processo de coaching, ou não conhece os benefícios que o coaching traz. Se a gente for realmente exercer, a pessoa que quer ser um cliente chamado coach, como a gente denomina no processo de coaching, conhecer ou se inteirar, muda completamente a figura. Eu sou uma prova viva de como é que funciona o processo de coaching. Eu vim da área de tecnologia, eu atuo na área de tecnologia, né? Tanto que eu me intitulo Coach de Tecnologia e Inovação. Eu tenho uma visão completamente lógica das coisas. Por quê? Tecnologia é lógico. E aí tu começa a trabalhar um lado totalmente diferente, que é o lado humano, isso te dá uma visão completamente ampla do negócio, no sentido do processo, né? Então imagina assim, eu sou uma pessoa completamente lógica, que tem um raciocínio lógico, e começo a entender como é que o ser humano funciona num processo. Eu me autoconheço. Porque o processo de coaching é isso, eu me autoconhecer e conseguir lidar com as minhas emoções, ou chegar nos meus objetivos como eu quero. Então a pessoa que não conhece, ela simplesmente julga o que vê, ou algum comentário risório que a gente escuta na internet hoje em dia, nas fake news. Então é preciso conhecer um pouco mais do processo, para realmente sim criar um embasamento e decidir, quero fazer coach, é benéfico, não é. O preconceito é fruto da falta de conhecimento. Exatamente. Também na sua? Eu concordo com o Jefferson, eu quero trazer à luz alguns outros argumentos, né? Bem. O coaching no Brasil, ele, enquanto profissão, eu brinco dizendo que ele é um bebê ainda. Por que isso? Porque nós temos aqui no Brasil o coaching há 40 anos, sendo que de forma mais efetiva há apenas 20 anos, que ele realmente despontou como profissão. Tudo que é novo e que estoura rapidamente é normal, na minha opinião, que cause um desconforto, né? Agora, eu quero trazer uns outros dados. O coaching, ele enquanto metodologia de resultado, ele é totalmente consolidado em países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, enfim, né? A Universidade de Harvard, nós estamos falando em Harvard, ela tem programas de coaching, né? Nós temos o Papa da parte emocional, da inteligência emocional, né, que ele usa programas de coaching também dentro do seu portfólio, né? Então, assim, nós temos vários momentos em que o coaching é demonstrado que os seus resultados são efetivos, né? Então, aqui no Brasil, e aí voltando à questão da criminalização, eu penso que houve, por parte do cidadão sergipano que fez a ideia legislativa, que por consequência virou uma sugestão legislativa, ele provavelmente teve uma experiência negativa, assim como algumas outras pessoas. Com certeza, assim como nós temos em todas as profissões. Com certeza. Né? Não vamos longe, nós tivemos agora há pouco tempo que a mídia televisiva, enfim, toda a mídia falou sobre o Dr. Bumbum, quem é que não sabe, do caso do médico que atendia na sua residência. Gente, nós estamos falando de medicina, uma das profissões mais antigas do nosso país, né? Então, só para citar um exemplo, eu acredito que aqui no debate nós vamos ainda falar muito sobre essas questões. Hein? Muito bem. E agora eu gostaria de ver amanhã. Então... Inverta a pergunta. Né? Ok. Eu fico pensando, quando o Ronald fala, que sim, a psicologia, assim como o coaching, tem as formações, está no mundo todo, a psicologia ela é muito mais antiga e ela abarca todo um arsenal epistemológico,
né, de conhecimento, onde, quando tu te referes ao TCC, né, ele é um aspecto, né, de terapia cognitivo-comportamental. A psicologia é maior do que só a terapia cognitivo-comportamental. E ela tem diversas ferramentas, né? Então, eu acho que, assim, enquanto conselho de psicologia, a nós não cabe, né, neste momento, dizer, olha, o sujeito vai criminalizar, não vai criminalizar, eles vão regulamentar. Bom, isso é uma questão que o movimento, que a sociedade e os profissionais vão fazer, né? Agora, enquanto psicóloga, dentro de uma profissão regulamentada, eu posso dizer que, bom, os instrumentos, né, de uso psicológico, só os psicólogos, isso é do privativo, do uso exclusivo do psicólogo. Né? Qualquer outro profissional que use algum instrumento que seja privativo do psicólogo, em função dos métodos todos da pesquisa, bom, ele está infringindo, né, uma regulamentação, é passível de sanção, é passível de uma notificação, né, de saber o que está acontecendo, porque é um âmbito que é de uso exclusivo. Tá? Por outro lado, o coaching, eles trazem diversos outros instrumentos e ferramentas e pesquisas, né? Só que eu não conheço, né? Eu não sou profissional coach, certo? Não fiz o curso, mas algumas, porque elas estão na mídia, a gente conhece, né? Então, são instrumentos de avaliação que não têm uma validação pela psicologia enquanto ciência e profissão, mas não quer dizer que não sejam instrumentos que para algumas pessoas funcionem, né? A questão é, o profissional, em termos de sustentação, de formação, consegue fazer uma avaliação e o diagnóstico e fazer o determinado encaminhamento correto, né? Porque o coach, historicamente, ele vem como um treinamento, né? Então, eu acho que sim, como um treinamento, ele cabe e a gente sabe de resultados em qualquer situação, mesmo na área da psicologia do esporte, né? Nas questões organizacionais dentro das empresas, né? Então, existem trabalhos efetivos, interessantes, importantes com grupos, né? E que se usam ferramentas, né? Que o coach traz para si. Acho que algumas criou, outras, né, se apropriou. Mas o coaching não pode ser visto como substituto ou concorrente direto do psicólogo? Eu não vejo desta forma, embora a sociedade possa fazer confusão. Porque, e daí o cuidado do conselho de psicologia nessa questão? Nesta questão, de colocar esta diferença. O coach não é um psicólogo? Não, o coach não é psicologia. A psicologia é algo diferente do coach. Certo? Então, eu gostaria de ratificar isso que a Mariane está falando, porque a gente faz questão em sala de aula de pontuar essa diferença. Né? O coach, ele não trabalha com patologias, ele não trabalha com situações graves, principalmente ligadas a questões do passado. O coach, eu gosto de dizer o seguinte, o coach, ele... vai pesquisar quais são os traumas da infância... eu gosto de dizer em sala de aula, Guilherme, o seguinte, o coach, ele conhece o passado para entender o presente e projetar o futuro. O nosso foco é fazer com que a pessoa chegue no chamado ponto B dela, né, que é o estado desejado dela. É claro que vem as situações do passado, não tenha dúvida. É fato que a emoção aflora muitas vezes numa sessão de coaching, não há dúvida. Agora, quando existe um sintoma de patologia que é identificado pelo coach sério, ele encaminha isso para um profissional da psicologia para fazer a devida terapia. Eu faço questão de pontuar em sala de aula. Ele pode seguir um processo de coaching estando fazendo um processo de terapia? Sim. A terapeuta vai tratar as questões patológicas e o coach vai tratar a questão do objetivo. Não que a psicóloga também não possa tratar o objetivo. Eu tenho vários coaches, vários clientes que eu atendo, claro, plenamente. Eu tenho vários coaches que eu atendo que eles fazem coaching comigo e, em paralelo, eles fazem... Exatamente. A questão que eu acho, assim, também, o Jefferson e o Ronald, eles estavam falando... as pessoas não conhecem o processo de coaching, por isso são preconceituosas.
Mas a gente tem uma questão muito séria no Brasil, que a gente tem mais de 13 milhões de desempregados. Então a gente tem um país numa crise financeira, a gente tem um país num desespero, uma miséria que muitas vezes a gente faz de conta que não existe. O que acontece, né? Esses desempregados viram no coach, né, no processo de coaching e em se tornar coach, uma forma de ganhar dinheiro rápido. Então, assim, ó, a gente tem, sim, em todas as profissões, a minha também é bastante julgada, né? Os advogados, né? Na tecnologia, principalmente. A gente tem em todas as profissões os problemas. Por isso que eu acho tão urgente a regulamentação, né? Muito urgente. Porque acontece que, por exemplo, a gente tem coaches que estão atendendo, que a gente verifica na internet uma ampla divulgação, cursos de coach para atender crianças e adolescentes de 3 dias. De 3 dias para te atender crianças e adolescentes. Como assim 3 dias? 3 dias, os cursos na internet dizem que você vira coach infanto-juvenil em 3 dias. Que eu saiba, para te atender uma criança, tu tens que ter todo o embasamento, um curso. É um risco. É um risco. Agora, porque isso vem crescendo. Antes o coach tinha uma ideia, era treinamento. Então, tu tem um foco, tu sai do A para o B. Então, tu tem um método para fazer isso aqui. Ok. Né? O problema foi difusão nas áreas, né, Mariana? É que aí agora tu tem coach para tudo. Exato. Tu tem o coach style, tu tem o coach para cuidar dos teus filhos, como cuidar dos filhos, tu tem o coach... Mariane, se tu me permite, né, Permito, o pessoal claro. da mesa, assim, ó, eu não sou contra, pelo contrário, eu estimulo que tenham coaches para tudo. Eu chamo isso possível ter coach para Sim, eu chamo isso de mito do coaching e eu desfaço esse mito da seguinte maneira, pegando a questão dos advogados, já que nós temos uma representante aqui. Estou aqui nesse programa, às vezes eu opino muito durante o programa, hoje eu estou como um leigo absoluto, só ouvindo vocês Não, quatro. ótimo, aí tu dá mais espaço para nós. Com certeza. Obrigado, a gente agradece. Vamos lá. Mas enfim, né, por exemplo, eu me dei o trabalho, eu escrevi um artigo para o LinkedIn, me dei o trabalho de pesquisar algumas classes profissionais, advogado foi um deles. Nós temos 1,1 milhão de advogados no Brasil com carteira de OAB e 900 mil advogados sem carteira de OAB. São bacharéis sem carteira, ou seja, não podem atuar como advogados. Não, são tá? advogados. Onde é que eu quero chegar com isso? Um advogado, quando ele se forma, ele é só um advogado. Ele não tem uma especialidade, ele vai precisar fazer uma pós-graduação para buscar uma especialidade. Um coach, quando ele sai da formação, não uma formação de 3 dias, Silvia, que aí, aqui eu acredito que a gente começa a entrar no cerne do debate, que são as formações e os cursos de final de semana que provavelmente geraram os maus profissionais, que acabaram gerando a ideia legislativa desse cidadão sergipano. Ele deve ter contratado esse coach. Provavelmente ele deve ter contratado um coach de final de semana. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, existem advogados para tudo, existem médicos para tudo, existem nas mais diversas profissões, os mais diversos profissionais para todas as áreas. Agora, claro, as pessoas podem dizer, Ronald, mas não existe ainda uma pós-graduação de coaching em atendimento de adolescentes, por exemplo. Concordo, realmente. É por isso que nós estamos debatendo a questão da regulamentação, para que isso, quem sabe futuramente, possa existir. Né? É nesse sentido que eu acredito que o debate é muito válido. Imagina que num futuro de médio, longo prazo, tenham de repente universidades que ensinem coaching de maneira, digamos, mais orgânica. Não, eu não tenho dúvida disso, e aí eu quero falar aqui de público. Por exemplo, a Sociedade Gaúcha de Coaching, ela tem uma parceria com a FSG, que é a maior faculdade da Serra Gaúcha, faculdades da Serra Gaúcha, onde a nossa formação ela é dada dentro do MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching. Então, a nossa carga horária, que é 126 horas, compõe a carga horária do MBA, que é em torno de 300 e poucas horas. Então, eu não só acredito que isso vai acontecer, como isso já acontece, chancelada pela FSG. Né? E aqui um esclarecimento para o nosso público, né? Para quem não sabe, não existe nenhum curso de coaching no Brasil chancelado pelo MEC. Que fique bem claro isso para as pessoas. Que tem propaganda que tem? Tem. E de várias escolas que dizem, o nosso curso é chancelado pelo MEC. Isso não existe.
Isso é mentira, é marketing de escolas que querem iludir quem compra. Já né? começa mal por aí. Já começa mal por aí. Nós deixamos bem claro para as pessoas que nos procuram que isso não existe e que isso é uma falácia. Me dá uma orientação, então, Ronald, por favor, assim, no sentido, a orientação que vocês dão é de que a pessoa tenha um curso superior antes de fazer o coaching? Porque, Sim. pelo que tu está me trazendo, por que eu te faço essa pergunta? Porque nos preocupa, enquanto categoria de profissionais da psicologia, o uso de ferramentas sem um substrato que sustente, né, epistemologicamente, uma base epistemológica do uso que tu vai fazer dessas ferramentas, né? A tua pergunta é excelente, tá? Todas as ferramentas que nós entregamos, por exemplo, na formação da SGC, elas foram comprovadas cientificamente ao longo do tempo, não só pela psicologia, mas por experts na área do desenvolvimento humano. É que a minha questão, o uso da ferramenta, não é na ferramenta em si, mas é no sujeito que vai portar a ferramenta. Por exemplo, né, o bisturi, ele está ali para que qualquer pessoa possa usar, mas eu não tenho qualificação suficiente para fazer o uso adequado deste bisturi. Perfeito. Então, por quê? Porque esta ferramenta eu vou usar. Por que a psicologia tem tanto cuidado com seus instrumentos? Né? Porque uma avaliação psicológica, ela não é só uma aplicação de teste. Ela leva em consideração uma gama de conhecimentos, certo? Que vão sustentar uma avaliação do estado emocional daquele sujeito. Perfeito. A ponto de tu poderes dar um diagnóstico e fazer um prognóstico. Perfeito. Eu vou responder primeiro a tua pergunta. Nós recomendamos que a pessoa ela tenha no mínimo curso superior para fazer uma formação. É obrigatório ou mandatório? Não. Né? Por exemplo, eu estou nesse momento... Hoje que não tem regulamentação nenhuma, a pessoa simplesmente se intitula coach. Exatamente. De tá? tudo. Então, assim, porque assim, sabe o que parece? Eu vou dar aqui a percepção de quem vê de fora. Tá? Perfeito. A percepção de muitos é aquele cara que é um cara extremamente carismático, que consegue brincar com a plateia, e a pessoa se sente feliz ao estar ali e tal, e parece que ela está absorvendo alguma coisa. Eu estou falando não ao coaching como vocês estão descrevendo. Tu está falando de uma coisa que nós chamamos no mercado de coaching de show coaching. Isso. A percepção de muitos é que todo show coaching é isso, entendeu? Um show de auditório, tipo um Silvio Santos rejuvenescido. Não é. Sem brincadeira, é uma percepção que muitos trazem e que eu acho que é importante que esse programa também esclareça. Então, desculpa a interrupção, vou aproveitar mas e vai dar uma outra visão, Vamos lá. que é nos casos individuais, em casos de pessoa que fazem um surto psicótico no momento de sessão de coach, né? Ou no momento de hipnose. Né? Então, já foram situações em que chegaram. Então, assim, essas são as pontuações que a gente faz. Por isso a minha pergunta, porque o embasamento do curso superior é para quem tu vai responder. Então, se tu recebe dentro de uma formação, eu não sei qual é a tua formação, se é... Eu sou administrador. Administrador. Então, tu tens, quando tu fazes o curso de administração, tu tens inclusive um psicólogo cadeiras angustiado e não formado. Tá, então não é um psicólogo, né? Não, um interessado pela psicologia, porque também eu também tenho. Já li muito sobre eu também tenho uma pequena empresa. Não sou administradora, sou uma psicóloga que fez alguns cursos, né, para poder tocar este negócio, certo? Então, assim, dentro deste lugar eu te pergunto por quê? Porque a gente sabe que a administração, ela também tem várias disciplinas que tu faz ao longo dos anos. Então tu vais e tu te especializa, assim como o marketing, porque a gente vê o pessoal do marketing usa coach de uma forma muito inteligente, eu diria, né? Algumas questões que não faz o atendimento individual, mas que pega toda a questão da comunicação, que são as teorias dos sistemas, né? Da teoria geral de sistemas de comunicação, e que são teorias que a gente vai buscando e que se faz de uma forma muito positiva, né? Então, por isso a minha pergunta, né? Continuando, então. O que eu ia dizer, assim, primeiro que nós somos radicalmente contra o show coaching, né? Até porque, e outra coisa que nós somos contra são aquelas formações de coaching que colocam 100 pessoas, 200, 500 pessoas para fazer uma formação. Nós sabemos da importância, pelo menos nós entendemos a importância da ligação entre instrutor e aluno e aluno e aluno. E aí a prática ela se faz muito necessária.
Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, hoje a formação da SGC ela tem 24 sessões práticas para a pessoa receber o certificado. Tá? Não é um curso de psicologia de 5 anos? Óbvio que não. Né? A própria linha do coaching é uma formação de cunho mais rápido, que a pessoa possa sair dali e atuar, mas com uma base de um curso acadêmico preferencialmente. Mas essa é a realidade do teu curso e não é a realidade que a gente tem no mercado. Infelizmente. É a realidade do teu curso, que é um curso sério. E a gente sabe que tu é uma pessoa que estuda muito, né? Todo mundo te conhece no mercado e tu tens um bom nome a zelar, mas não é a realidade do mercado. E volta à questão do desemprego, do desespero das pessoas e que estão realmente, e aí exercendo ilegalmente, e aí a gente volta a falar em criminalização, estão exercendo ilegalmente algumas profissões, né? Estão ilegalmente exercendo a profissão de psicólogo, estão ilegalmente tentando, por exemplo, a gente tem pacientes, clientes que têm várias patologias, né? Um esquizofrênico. Não, mas eu posso curar o teu filho com 3, 4 sessões. Uma mãe desesperada, vai lá, aceita, tira a medicação. Eu gostaria que a doutora Silvia esclarecesse para o nosso público, né, que eu acredito que nesse momento é importante, como é que é o fluxo de regulamentação? Né? Porque, por exemplo, eu estou indo para Brasília agora, dia 26 de junho, nós sabemos que o caminho ele passa por Brasília, não tem como ser diferente, né? E nós podemos ter também um projeto de lei. Então eu gostaria que tu esclarecesse para o nosso público o que é preciso para regulamentar, qual o caminho, né, que assim, segue isso. Até eu estava conversando contigo antes, né, porque o processo todo legislativo é uma aula inteira de constitucional que o público, né, vai ficar muito cansativo. Mas a gente tem o quê? A gente tem, no Senado, a gente tem algumas, tem uma legislação que fala, inclusive, sobre a regulamentação e ele dá passo a passo, tá? No site do Senado. E falando, inclusive, tá? O que na regulamentação eu preciso estar inscrever a profissão no cadastro na classificação brasileira de ocupações, que eu tenho que ter critérios para a qualificação profissional, que eu preciso ter deveres dos profissionais, que eu preciso uma previsão de fiscalização, como vocês têm o conselho. Na psicologia nós temos a OAB, porque antes nós estávamos falando, porque 900 mil são advogados sem carteira. Não, eles não são nem advogados, são bacharéis. A ordem não deixa eles atuarem. Existe uma prova, e que todos sabem, o público está assistindo, bastante severa, que eu vou te ser bem sincero, hoje eu tenho 24 anos de formada, acho que nem eu passaria, né, se eu tivesse que fazer. Não tinha, né? Surgiu eu fiz uma das primeiras. Então, assim, o que acontece? Ele tem uma fiscalização e tem uma cobrança. Então, no momento, eu entendo também, concordo com a Mariane, era um treinamento e agora a gente vê na internet, eu pesquisei vários casos, venho pesquisando até quando fui convidada pelo programa, né, para vir aqui conversar com vocês, eu venho pesquisando várias questões. E é simplesmente um atentado para a saúde das pessoas o que está acontecendo. Tem coach oncológico, né, dizendo, inclusive tinha um curso, ele falando, olha, vocês têm que ver o benefício de ter um câncer de mama, né, para daí vir toda a força de vontade. Ou seja, ele prega isso na internet, está lá, porque hoje na internet a gente tem tudo, né, e existe uma irresponsabilidade tremenda, né, a gente tem uma coach na internet que fala que os judeus, e eu trago o link para vocês, que os judeus estavam lá, assim, não dá nem para fazer piada com uma questão dessa, que os judeus estavam no campo de concentração porque eles não tinham um propósito, um objetivo. Ela deveria ler essa coaching, o Viktor Frankl. Ou seja, o maior marco de violação dos direitos humanos da história foi simplesmente rasgado porque eles não tinham um coach lá dentro do campo, é isso? Então, quer dizer, a gente tem profissionais, o Jefferson e o Ronald, assim como outros tantos profissionais que eu também conheço, que são estudiosos, que têm curso superior, que são gabaritados e que estão estudando. Mas a maioria dos coaches que estão no mercado agora, eles fazem curso até pela internet. E sim, aí existe um pedido de criminalização dessa ideia legislativa no Estado, justamente isso, por estarem exercendo irregularmente algumas profissões e charlatanismo, né? Então, claro que a gente tem um problema em todas as profissões, só que está sendo muito veloz até pela
facilidade de eu pagar um curso de coach e não uma faculdade de 5 anos, porque ele é muito mais barato, entendeu? Um curso de coach desses que não são, né? Que são os de final de semana, que são os de internet, mas que existe uma grande esse oferta. do câncer é para matar mesmo. Tem vários horríveis. Se não Então, quer dizer, a gente tem, né? Por isso a importância, eu não sou a favor da criminalização, mas da regulamentação para que se defina muito bem as atividades que eles vão poder. E aí, assim, nós vamos ter em lei, em estatuto, quais as atividades que nós temos na psicologia, que nem quais são as atividades do advogado, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e quais as sanções que eu vou ter um órgão fiscalizador que é o OAB, quais as sanções. Eu participei da comissão de ética da OAB por muitos anos. E existe o quê? Uma comissão de ética séria que também analisa o desempenho e leva adiante, entendeu? A punição para os seus advogados. Tanto que é transparente, tu entras no site da OAB e está lá suspenso ou tirado do cargo. Né? Agora, eu acredito que para profissionais sérios da área do coach como vocês, ninguém tem mais interesse de uma regulamentação efetiva da profissão que realmente dignifique a coisa, exatamente para que, eventualmente, vocês também não sejam considerados ou sejam jogados no mesmo saco de gatos que esta mulher aí que diz que tem que ter coaching para oncologia. Exato. Eu acredito que... Com certeza, a gente quer regulamentar para conseguir botar os pontos nos i, como a doutora Silvia disse. Nós queremos regulamentar, queremos exercer a profissão de uma forma digna. Não qualquer pessoa que faz um curso de 3 dias e diz que modifica o psicólogo. Com a regulamentação, nós podemos ir para a criminalização daqueles que estão exercendo ilegalmente a profissão. E eu acho que aí, para a questão da regulamentação, tem a questão da questão da inclusão nas ocupações, né? E, ao mesmo tempo, uma delimitação do que é em si, porque eu não falo do lugar do coach, mas eu sou psicoterapeuta da infância e adolescência. Né? Então, além de 5 anos de psicologia, eu fiz mais 3 anos de formação, mais supervisão, né? E eu atuo com criança e adolescente há mais de 20 anos. Então, assim, quando tu diz que tu vai ser um coaching de criança, eu fico pensando, para quê? Ah, não, porque a criança, tu vai ser a Mr. Nani, que vai aplicar a terapia cognitivo-comportamental e tu vai condicionar a criança, porque as relações, essa é a preocupação da psicologia, porque o ser humano, ele não atinge, ele não vai só atrás dos seus propósitos individuais, né? O ser humano é um sujeito social. Então, todas as relações e como a gente se constitui como pessoa também passa pelas relações que a gente tem dentro da nossa casa, nos nossos meios sociais, e lidar com criança e com adolescente é lidar com uma constelação familiar muito maior do que só passar do plano A para o plano B. Né? Então, e assim, só que aí quais são as sustentações em termos de formação, né, que os profissionais que vão se habilitar a trabalhar com essas instâncias? Nós estamos falando de saúde mental, né, saúde mental da infância. Então, aí essa é a nossa preocupação enquanto psicologia. Né? Então, acho que tem alguns lugares em que sim, que entra, que cabe de uma maneira muito interessante, principalmente se são profissionais que estão evoluindo no seu saber. Né? Então, conseguiram dar um passo além, estão evoluindo, estão usando algumas ferramentas, estão descobrindo que existe um mundo além do mundo da empresa, existe o mundo das pessoas que formam a empresa, só que isso a psicologia também já trata, mas ok, certo? Tem espaço para o administrador expandir os seus conhecimentos. Agora, me preocupa quando a gente fala de saúde diretamente e nos casos que a gente tem visto. Esse caso de esquizofrenia, a pessoa liga para um coach dando os diagnósticos. Não, isso é uma crença limitante que ele tem. Né? Em 5 sessões a gente resolve. A pessoa falou, deu todos os passos de uma pessoa que tinha todas as características de esquizofrenia. Eu gostaria de pegar esse gancho da... Vamos deixar o gancho para depois do intervalo? Nós estamos no tempo. A conversa está muito boa. Eu acho que está sendo muito elucidativo para o nosso público. Nós temos mensagem aqui dos nossos telespectadores, mas nós vamos fazer intervalo e nós voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Participe, mande a sua mensagem, sua contribuição é fundamental, tanto do Facebook quanto pelo WhatsApp. Vão mandando aí as mensagens que nós vamos lendo aqui depois que nós voltarmos. Até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas, com o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, das redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter. A RDC TV é uma emissora multiplataformas, então você tem múltiplas opções para nos assistir. E eu gostaria de voltar só dando uma dica, já que foi mencionado aqui o pseudo-coach, já que estamos falando disso, o pseudo-coach que disse que os judeus nos campos de concentração... Não tinham um propósito, não tinha objetivo, por isso eles estavam lá. Vou citar um autor que eu mencionei aqui rapidamente antes, que é o Viktor Frankl, foi um grande autor, prolífero autor na área de psicologia. Ele escreveu livros clássicos, um deles é o Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Vão atrás desse livro, porque ele descreve como é que ele sobreviveu. Sentido, não? É esse aí. É esse? É esse. O mesmo autor, são dois livros diferentes, mas o Em Busca do Sentido eu acho que é o maior clássico dele, onde ele descreve, porque ele era judeu, ele descreve como ele sobreviveu a 4 campos de concentração, exatamente exercitando a vontade de viver. E toda a escola psicológica que ele criou a partir dali, a partir da sua própria experiência pessoal. Então, leiam esse livro que é sensacional, esses 2 livros. Onde ele define que quem tem um propósito suporta qualquer... Isso. Como, né? Então, olha só, que programa dá uma dica dessa de leitura, não é só aqui no Cruzando as Conversas. Tudo bem. Doutor, voltando com o senhor. Então, pegando o gancho da Mariane, quando ela falou de crenças limitantes, nós deixamos claro, Mariane e telespectadores, que assim, o coaching ele não resolve, nós não somos curandeiros e ele não resolve todas as crenças limitantes das pessoas. Nós temos técnicas, nós temos ferramentas que, dependendo da profundidade e da complexidade, elas podem até serem suspensas. Elas podem diminuir ou até serem eliminadas, mas não necessariamente. Né? Então, eu mesmo em sala de aula já trabalhei em crenças limitantes, por exemplo, com uma aluna que ela tinha rodado 5 vezes num teste de direção na autoescola e que não funcionou porque ela entrou quase em surto. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu parei imediatamente. Ou seja, aquilo ali claramente não era uma situação para um coach. De objetivo, de meta? Com certeza, ela provavelmente ela trazia talvez algum trauma, de algum acidente, alguma situação que gravou muito na existência dela e que não era através de uma técnica ou uma ferramenta do coaching que ela iria resolver aquela situação. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que a Silvia trouxe e pontuou muito bem, a questão dos empregos, e aí aqui eu quero trazer a questão de profissões do futuro. Tá? Eu tive a oportunidade do ano passado ir no Vale do Silício, onde eu tive contato com uma realidade completamente diferente da nossa, e a partir dali me tornei um estudioso de questões de futurismo, disruptura, etc. Né? Porque a gente trabalha muito essas questões também com os profissionais, de como se posicionar perante o mercado, até para não passarem esse sentimento que a Silvia está falando de forma muito clara. E os relatórios que eu recebo, todos eles nós bebemos da fonte do exterior, apontam determinados segmentos do coaching como profissões do futuro. Né? Tu pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de ir algumas vezes. Como é que eles fazem lá? Existe regulamentação? Não, não existe regulamentação. O que eles fazem, eles são a favor de coisas mais liberais, não sabemos como é que funciona lá. E caso exista algum problema grave, aquele profissional ele vai responder perante a justiça diante das... Exatamente. Né? Aqui nós estamos procurando um outro caminho. Até porque a nossa cultura é diferente, né? Nós sabemos que existe a questão do jeitinho brasileiro, a questão do brasileiro querer aproveitar, infelizmente, muitas situações. E eu tenho dito em algumas lives que eu participo, entrevistas, porque como veio muito à tona esse assunto, eu estou sendo convidado para muitas entrevistas em vários meios de comunicação. E eu digo agora, né, para os coaches que eu chamo de aproveitadores, eles podem ir embora agora.
né? Porque normalmente esses aproveitadores e esses profissionais péssimos, quando começam, eles gostam de pegar a onda de uma determinada coisa que é nova e que eles têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Agora eles podem ir embora, porque já começaram a falar mal do coaching. Então eles provavelmente estão esperando a próxima onda, uma outra profissão que eles vão conseguir ganhar dinheiro, então que eles possam ir embora e que eles deixem para os profissionais sérios, para as entidades sérias que querem realmente ajudar as pessoas a fazer um bom trabalho. Isso aconteceu, por exemplo, na década de 90 com a PNL, a programação neurolinguística, né? Quem é da minha geração aí, veterano, sabe bem o que eu estou falando. Na década de 90, todo mundo queria ser programador de PNL, todo mundo queria ser instrutor de PNL. A mesma coisa aconteceu com os consultores, vocês devem lembrar. Os consultores eram assim, diziam assim, ó, chuta uma toiceira, sai um consultor. Né? A pessoa que ela não tem sucesso na profissão passava a ser consultora. É que nem fonte de energia, mais ou menos. De vez em quando surge assim, uma energia revolucionária que vai substituir todas as demais. Exatamente. Não dá certo. Por exemplo, nos anos 70, aqui no Brasil, se consolidou a ideia de que a areia monazítica seria, né, um instrumento de desenvolvimento econômico. No fim das contas não deu em nada, e hoje a areia monazítica é uma iguaria da praia de Guarapari, lá no Espírito Santo, onde aposentados vão lá para se energizar, supostamente, ganhando alguma sustentação física, alguma coisa do tipo. Você passa pela praia, estão lá todos os velhinhos deitados naquela areia escura lá, que é a areia monazítica. Foi abandonada a ideia. É mais ou menos essa é a relação. Sim, claro, não tenho muitos amigos na área de PNL, tenho muitos amigos consultores, aqui não quero depreciar nenhuma profissão, mas eu só quero que realmente aqueles que estão simplesmente na onda, agora eles podem ir embora e deixam para as pessoas sérias que nós vamos resolver o problema entre nós. Né? Mensagem aqui do nosso público, vamos lá. Meu nome é João Sarati, sou coach pela Sociedade Gaúcha de Coach. O argumento da falta de qualificação para criminalizar não serve, afinal há profissionais incompetentes e mal formados em todas as áreas. Desempregado virar coaching não é justificativa para que o coaching tenha crescido. Quantos dos formados em direito fazem a OAB para atuarem como advogados? Muito poucos. Por isso não exerce a profissão. Só coloco aqui. Por isso não exerce a profissão. São formados, se não fazem a OAB, não exercem a profissão. Eu sou formado em direito. O direito é uma gama tão grande de conhecimentos que tu usa ele para várias áreas, não necessariamente para tu ser um advogado, um promotor ou um juiz. Eu, por exemplo, uso o direito para estabelecer certas proteções ao próprio exercício do jornalismo. Eu acho que todo profissional, todo jornalista deveria ter algum conhecimento na área de direito, que é muito importante. Então, por exemplo, eu não sou advogado, eu sou jornalista. Outros também são. Por exemplo, Políbio Braga, ele é formado em direito e advogado, mas ele não exerce. Ele é jornalista. E nós podemos ficar aqui citando vários. Mas respondendo a pergunta e a manifestação do nosso telespectador, na verdade, o quê? Eu não estava falando em criminalizar, imputar um crime, aí sim para aqueles que exercerem ilegalmente a profissão de coach como psicólogo, como médico, como, sei lá, nutricionista, que tem bastante, né? Essa é a questão. A OAB simplesmente também nos regulamenta. Se tu faz 5 anos de faculdade e não passa nesta prova da OAB, tu também só vai trabalhar como advogado, vai fazer outra coisa. Eu acho que é um dos argumentos, não é um argumento maior a questão do desemprego no Brasil, mas a gente não pode fugir da nossa realidade, que é bem diferente da situação dos Estados Unidos e outros países, né? Então, quer dizer, a gente não pode fugir. Eu não falei que é o único, mas é um argumento bem importante, no qual a gente vê vários coaches totalmente despreparados, querendo ganhar dinheiro fácil. E aí eu até explico para esse telespectador, se ele for dar uma olhadinha, existem vários grupos, várias propagandas na internet de grupos de WhatsApp para motivacionais por R$50. Aí eles fazem um grupo de WhatsApp e tu paga o valor, deposita na conta, tu vai ter 10 dias, 20 dias, desafio de 21 dias, desafio de 15 dias. Eu estou falando desse tipo
de coaching. Tem grupo? Realmente Tem grupo motivacional? Muitos grupos motivacionais. De 10 dias, de 21 dias, 21 dias. dias. Grupo de WhatsApp, em geral, é um desestímulo. É um desespero para mim também. Então, existem cursos em grupos de WhatsApp. Exatamente, né? Não estou falando bobagem, existem cursos. Lógica, né? Como é que eu vou fazer um curso pelo WhatsApp? Coach do amor pelo WhatsApp? Tem. Mude sua vida em 21 dias? Tem. Eu pesquisei tudo, vi bastante coisa. Tem. Então, é disso que nós estamos falando. Tá? Outra mensagem aqui. Boa noite. Cruzando as Conversas é top. Sociedade Gaúcha de Coaching é séria em tudo que realiza. Ronald preza pela excelência nas suas formações. Mensagem aqui da Flávia Pessato. E ela lembra que pedagogo e TI não são profissões regulamentadas. Perfeito. Assim não, como muitas outras. Quiropraxia também não é. Um pedagogo é um professor. Colocou pedagogo. Pedagogo é um professor. Isso aí. Isso aí. E aí... Eita, argumentado. Outra mensagem que chegou aqui. Concordo plenamente com a doutora Silvia, pois faz urgente a regulamentação desta profissão para que se possa considerar a profissão de coaching a um nível de seriedade que se excluam os marqueteiros. Eu diria até mais, os trambiqueiros. Exatamente. Vamos lá, mais mensagem aqui. Essa aqui é meio ardida, hein? Para motivar funcionários e vendedores usam a neurolinguística e se dizem coaching. Como pode um leigo passar conhecimento técnico? E tá tendo uma inversão de trabalho, né? PNL não faz processo motivacional. PNL trabalha em uma outra área. Eu não tenho formação em PNL, não vou opinar como funciona, pretendo fazer formações por questões de conhecimento e curiosidade, mas ele está equivocado em relação a PNL estimular processos motivacionais a pessoas. Aí eu vou colocar a pergunta. O que é... Para que serve o PNL? E o que ele se diferencia do coach? Vamos lá. Eu já fui convidado a fazer curso de neurolinguística. Então, assim... Serve para alguma coisa? Funciona? Serve. É importante? Qualquer curso Porque era que uma tu faça, facada todo o teu o conhecimento, qualquer uma curso que tu facada faça... o curso. então, Vamos lá. deixa ele falar, depois eu trago a minha opinião. Vamos lá. A PNL, só para ficar claro, né, ela surgiu aí há 40, 50 anos também com muita força. Sim. Ela trabalha, diferentemente do coaching, a nível inconsciente. Tá? Para que ela chegue aos seus resultados, ela usa linguagem hipnótica. Por exemplo, existem escolas que têm a hipnose ericksoniana, né, que até onde eu sei aí a psicologia reconheceu e inclusive existem psicólogos até onde eu sei que usam hipnose nos seus tratamentos, né? E a PNL usa isso. Então, diferenciando de forma bem didática, PNL trabalha a nível inconsciente e o coaching trabalha a nível consciente. Perfeito. Tá? Em relação ao que eu ia fechar, assim, que eu acho que é importante, os conselhos profissionais, tá? Que a gente estava conversando e que foi um mote daqui a pouco numa outra discussão. Os conselhos profissionais, tá, para a sociedade, eles servem, o objetivo principal dos conselhos profissionais é o de defender a sociedade do mal profissional. Né? Então, o que o telespectador coloca, né, de que a pessoa é um picareta, então assim, se existe uma regulamentação de uma profissão, tu tens aonde buscar um respaldo, tá, para poder cobrar daquele profissional o seu código de ética, né, e que ele haja e exerça a profissão de acordo com os parâmetros técnicos, científicos que regem as diferentes profissões. Tá? Então, o coach aí, como tem essas questões que se entrecruzam, né? Aí teria que haver uma melhor definição, que essa é a minha dificuldade de conseguir entender, né? Qual é a definição e qual é a sustentação, né, epistemológica, aonde o coach vai se embasar, até para tu poder criar os critérios da profissão em si, ou se for criar a nível de profissão e não de pós-graduação com técnicas a mais, aí é uma outra história. Eu acredito que teu ponto é fundamental, justamente no sentido de se buscar a discussão e ver de que forma isso vai ser enquadrado. Né? Eu penso que a partir do momento que isso vai para as esferas de decisão, né, no Congresso, imagino que os deputados e senadores devam chamar especialistas na área para debater o que envolve o coaching, porque eles são políticos, não são especialistas de uma determinada área.
a partir daí nós consigamos delinear o que é o bom para a profissão. Né? Eu mesmo estou participando de grupos nesse momento que nós estamos redigindo um projeto de lei para levar para Brasília, dentro de um contexto, uma sugestão dentro daquilo que a classe entende que é razoável. Né? E o que seria razoável? Um número de horas X numa formação, com um número de práticas Y, né? Com determinados níveis de coaching, com uma graduação onde a pessoa obrigatoriamente precisa ter uma formação prévia. Como é que nós vamos chegar lá? Levando isso para ser discutido. Mais uma vez, o que eu falei no início do programa. Acredito que essa discussão está vindo em muito boa hora, apesar de ter vindo pelo viés negativo. Eu acredito que esse cidadão sergipano, ele fez um bem para a nossa profissão e para a classe dos coaches como um todo. Uma mensagem chegou aqui, o nosso telespectador, dizendo que já existe dispositivo legal para o exercício irregular da profissão, que é o artigo 47 da Lei 3688/41, que é a Lei das Contravenções Penais. Comentário aqui do Edivan Luiz. Mas eu creio, Edivan, que isso aqui seja relativo às profissões já regulamentadas. Eu acredito. Não aquelas que estão por ser regulamentadas ou aquelas que não são regulamentadas. Você só pode aplicar este artigo, por exemplo, em relação ao advogado, ou a um psicólogo, ou a um médico, mas ou a um engenheiro. Eu acho que o que ele colocou, o que o telespectador colocou é o seguinte: quando tu atuas de forma irregular, sim, há a criminalização, que é isso que esse cidadão sergipano está pedindo. Né? Então, ele está correto no que ele colocou. Não é a criminalização só para mim, que sou, por exemplo, advogado e quero exercer a psicologia. Não. É para aqueles, ele está perfeito, é para aqueles, por exemplo, que estão exercendo a psicologia através do processo de coaching, entendeu? Que estão exercendo a profissão de nutricionista através do coach nutricional, perfeito, entendeu? Então, ele está correto porque ele está dizendo, não, existe já a criminalização, que é isso que eu falei antes, já existe dispositivo legal, cada vez que eu exerço irregularmente uma profissão. Regulamentado. Perfeito, regulamentado. Ótimo, perfeito. Mais um comentário. Eu fiz TCC por 2 anos, uma construção gradual, e tive uma evolução significativa no meu quadro psicológico. Também fiz coaching empresarial com foco na empresa e seus resultados quanto à equipe. Não vejo como podemos fundir as ações. Não existe tratamento psicológico de modo pocket. Devemos regulamentar. Comentário aqui do Márcio Viola. Mas esse cidadão, ele é um cidadão que eu concordo plenamente com ele. Não existe. Só que ele tem uma formação. A minha preocupação, né? Quem é o cidadão? Márcio Viola. O Márcio Viola, provavelmente, até por tudo que ele está falando aí, ele tem o quê? Ele tem uma profissão, ele tem uma graduação, ele tem estudos. O que me preocupa é a parte da população que é leiga, que está desesperada. Essa mãe que estava, por exemplo, desesperada, meu filho está com problemas, vou levar num coach, vai resolver. Essa ideia de felicidade absoluta o tempo inteiro. Que alguns coaches, o show coach, né, prega, não, tu tem que ser feliz, tem que ter o resultado. Como a psicologia vê isso, né, doutora Mariane? Eu tenho que estar sempre feliz, e se eu não ficar feliz, então eu vou ficar super deprimida. Até porque a indignação e a irritação também fazem parte, né, da psicologia então me preocupa, esses coaches que eu tenho uma lista assim, coach pré-natal, coach da depressão, largue seus remédios e tratamentos, tem as frases aqui, largue seus remédios e tratamentos, o coach nutricional oncológico, o coach para suicida, também temos. Não esqueça. Mas é para que o suicida consiga realizar o objetivo dele? Acho que vai conseguir, né? O infanto juvenil, que eu achei bem perigoso. É suicídio assistido. Coach para obesidade. Não esqueça do coach de reprogramação de DNA. Sim, esse é um dos objetos da sugestão da lei. Um dos comentários que passou ali foi nesse sentido, e a pessoa que mandou a mensagem disse que o resultado foi positivo. O que é a reprogramação do DNA? Ele faz alguma coisa, alguma experiência genética? O que acontece? Olha, pelo que eu li e fui atrás... O nome é extravagante. Existe um estudo específico onde 10% do teu DNA, vamos assim, contém informação útil, tá? E os outros 90% não teria.
Aí um russo, não vou lembrar o nome do russo agora, fez um experimento, não se deu por convencido e pegou esse 90% e foi estudar. E a partir desse estudo ele conseguiu chegar a conclusões específicas do DNA. Ou seja, ele elenca lá que, por exemplo, o meu DNA ele é telepático. Eu consigo fazer comunicação telepática através do espaço-tempo. Aí eu já estou entrando em coisas de física quântica e outros itens. Capacidade, eu ia economizar no telefone. Mas eu acho que não é nesse sentido que ele está falando, tá? Nesse estudo. Que ele consegue fazer essa transmissão telepática. O outro item desse estudo russo, como é que ele diz? Que essa comunicação é feita através de buracos de minhoca, que é o que tem no mesmo universo, só que em escala menor, né? E aí a gente começa a entrar em questões de física quântica, o mundo subatômico, a gente vai se estender num outro ponto que não tem a ver com coaching, não tem a ver com psicologia, não tem a ver com nada. Só que eles fazem esse estudo através desse embasamento de como eu posso ajudar na reprogramação, aí puxa PNL. Vocês concordam com isso? Não gostam, né? É que são funções diferentes. O coach trabalha numa linha, numa metodologia onde eu auxilio ele a chegar num objetivo. Eu não vou entrar no subconsciente da pessoa e modificar uma vírgula. Existe... Acho que os psicólogos não usam os buracos de minhoca quânticos para na verdade, eu acho que o né? Jefferson está querendo só explicar de onde é que veio o termo, claro, né? Porque nós somos radicalmente contra esse tipo de expressão. Mas eu acredito isso. Não existe. Eu acho que, aliás, o que vem de coisa extravagante do leste europeu não é brincadeira, né? Eu acho que é interessante, assim, porque as pesquisas, elas existem várias, mas quais são as pesquisas que estão legitimadas? Né? O que então assim, ó, pesquisar, eu posso pesquisar sobre qualquer coisa. E eu posso fazer um saco de gato dentro da psicologia. Sim, eu posso fazer um saco de gato né? Então assim, é disso que nós estamos falando e eu acho que é essa a preocupação. E é interessante como aqui a gente vai falando e não está bem claro ainda o que é. Eu acho que para a população isso é importante. Vamos fazer um intervalo, depois nós vamos ter uma pergunta aqui que é sobre as funções, por exemplo, para quais são as disciplinas na área de saúde mental, dos cursos de formação de coaching para atender crianças, adultos em situação, enfim. Nós vamos fazer essa pergunta na volta. Mas eu acho que esse cara aí que fez esse estudo lá na Rússia, eu acho que fez em Chernobyl, eu acho. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Claro. Estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas na RDC TV, um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Vocês podem mandar suas mensagens através do WhatsApp ou do Facebook. Agradecemos a todos pelas contribuições, nós estamos tendo aqui várias mensagens, nós vamos lendo aqui conforme elas vão chegando. Eu gostaria de mandar aqui um abraço e um beijo especialmente para minha querida amiga Juliana Lobato e a mãe dela, a Valéria, que estão nos assistindo lá do Rio de Janeiro. Mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Obrigado pela audiência. A Juliana eu conheço desde que eu nasci e a Valéria também. A Valéria é muito amiga da minha mãe, da minha Jean, da Jane. É professora, inclusive, da minha avó, professora de piano da minha avó. Então, um beijo para as duas. Obrigado pela audiência e pela mensagem. E a Juliana é uma excelente profissional de medicina, inclusive, seguindo a carreira aí que é da família, né? Muito bem. Voltamos aqui. E voltamos para falar sobre coaching e a regulamentação da profissão. Vamos lá. Professor Ronald, professor Jefferson, os aspectos positivos do coaching. E aqui, aproveitando a pergunta que foi feita ao fim do bloco anterior, gostaria de saber quais são as disciplinas na área de saúde mental, dos cursos de formação de coaching para atender crianças e adultos. Muito bem. Atualmente nós não temos nenhum curso específico para saúde mental, né? Tirando psicologia, que é um curso que já existe. Não. E nem pretendemos. E nem pretendemos porque trabalhamos de outra forma, atuamos em outro sentido. Agora, fazer uma formação de coaching, um processo onde eu vou visar metas e objetivos daquele meu cliente, sim, existem vários, como a SGC já presta, e já tem uma excelente qualidade. Então, se ele quer fazer uma coisa de saúde mental, eu recomendo estudar psicologia, estudar um curso nesse sentido, estudo do ser humano. E para fazer um desenvolvimento de objetivos e metas, faça um coaching e siga nessa linha, né? Separe as coisas. Estude as duas áreas para ter um conhecimento muito amplo e conseguir utilizar e reaproveitar, mas não misture, que são coisas distintas, né? Guilherme, eu quero trazer a minha experiência de sala de aula, desses quase 10 anos ministrando formações de coaching, de como é que nós recebemos as pessoas em sala de aula e como é que elas saem.
né? E quais os benefícios que o coaching traz. Enquanto vocês falavam no bloco anterior, eu elenquei aqui algumas questões. Em primeiro lugar, eu vejo assim que o ser humano, devido a toda a situação atual que nós vivemos, ele se perdeu um pouco na sua essência. Eu vejo as pessoas chegarem em sala de aula no piloto automático e completamente perdidas de qual é a sua função no mundo. Ou seja, as pessoas chegam lá sem definição de um propósito de vida. Aí as pessoas nos perguntam, e o que o coaching faz em função disso? Bom, a primeira coisa, nós trabalhamos a questão do auto e do heteroconhecimento. Por quê? O filósofo Sócrates, que é o pai do coaching, né, há 2.500 anos atrás, ele já falava, conhece-te a ti mesmo. Eu inicio a formação dizendo o seguinte, ninguém cura sem ser curado, em primeiro lugar. E quando eu falo em curar, eu não estou falando aqui uma cura patológica, que fique claro, mas uma cura numa situação de resgatar a sua essência e de resgatar o que a pessoa quer fazer da sua vida. Então, primeira coisa, trabalhamos auto e heteroconhecimento. Segundo item, nós trabalhamos a questão do protagonismo nas pessoas que nos procuram. Porque as pessoas hoje, devido às crenças, né, que elas têm, que elas trazem da sociedade, dos seus pais, enfim, da comunidade que as integra, elas chegam muitas vezes com crenças que não são suas. E aí elas não são protagonistas das suas vidas. E aí, se elas não liderarem as suas vidas, alguém vai liderar por elas. E isso acontece, é muito comum por aí. Então, segundo tópico, protagonismo. Terceiro tópico, foco na solução dos problemas. As pessoas chegam lá com foco nos problemas e não na solução dos problemas. Eu dou um exemplo que o pessoal ri muito em sala de aula. Eu estou com um problema de dinheiro. Ok, tudo que você foca se expande. Isso não é o Ronald que está falando, a física quântica fala isso. Tudo que você foca se expande. Se você focar na falta de dinheiro, você vai continuar não tendo dinheiro. Por que você não foca numa maneira de como conseguir recursos? Suprir esse buraco. Como suprir isso? Então, terceiro item. Até porque dinheiro não é problema, é solução. É solução. Então, foque na busca dos recursos. Então, terceiro. Quarto, foco nos objetivos que você tem para a sua vida. Então, aqui eu elenquei rapidamente 5 ou 6 itens, né, que nós trabalhamos. E aí você pega uma pessoa como o nosso querido Paulo Sarati, aí, que fez uma contribuição agora há pouco. Né? O Paulo Sarati, ele é doutor em administração de empresas, dá aula na UX em Caxias do Sul. Foi uma pessoa que fez a formação conosco em Caxias e ficou maravilhado com o efeito do coaching na vida dele. Né? Então, esse e mais aí quase 3 mil pessoas que nós formamos ao longo desses quase 10 anos. Muito bem. Doutores, suas avaliações em relação aos méritos da profissão. O que é de positivo que dá para trazer para o público e que elas precisam prestar atenção para fazer a devida diferença entre o mau profissional e o bom profissional? Enquanto o Ronald estava falando, por isso que eu defendo essa regulamentação urgentemente, até para a gente saber quais áreas o coach vai poder atuar, né? Porque enquanto o Ronald falava, eu tenho objetivos, eu trabalho com violência doméstica, tá? Mais de 20 anos eu trabalho com violência doméstica. E estava me remetendo, quando o Ronald falava, várias situações de clientes que eu fiz audiência dessas semanas, e muito pesadas, bastante pesadas. E que, por exemplo, num processo de coach, não sei quem sou para falar, o Ronald, que é o professor, né? Não sei se resolveria, né? A gente tem crianças envolvidas, a gente tem pais, filhos, a gente tem uma série de coisas. Então, eu gostaria, sim, que fosse regulamentado o mais urgentemente possível, que tivesse uma regulamentação de áreas. Também, enquanto o Jefferson falava, eu pensava, também para o teu conhecimento, né? Eu trouxe tantas coisas aqui que tu não conhecias, né? Que tu falaste. Obesidade, o tratamento da obesidade. Obesidade é uma doença crônica, ela tem que ser tratada pelos profissionais da medicina. Aí tem emagrecimento de coach com 2 fotos, uma pessoa gorda, uma pessoa magra. Venha para cá que resolveremos não sei o quê, pode largar todos os remédios e tudo mais. E as comorbidades, as diabetes, os AVCs e todos os problemas que os endocrinologistas que estão nos vendo aqui sabem. Então, na verdade, da forma que está, eu não concordo. Eu concordo sim com essa urgente
que não vai ser urgente, né, manifestação do nosso Senado e tudo mais. Mas tem que começar um dia, né, doutor? Tem que começar, que não criminalize, mas que regulamente para que eles possam trabalhar de forma séria, como o Ronald e como o Jefferson estão trabalhando. E assim como eles, nós temos outros coaches sérios, né? Outros, né? O que eu deixo para o público é a ideia de que, na hora de procurar uma formação de coach, né, que tem, sim, as suas qualidades, os seus objetivos e tem os seus resultados, que sejam com profissionais qualificados. Que pesquisem, né? Que pesquisem as pessoas, que conversem, que vão então para esse mercado que a gente estava conversando no início, que é do programa, que acho que nem as câmeras ainda estavam ligadas, que o mercado ele seleciona. Então, que eles vão e a gente tem toda a informação hoje, possível e imaginária. Os processos são todos transparentes, inclusive de punição nossos, advogados, todos são transparentes. Então, a minha ideia é que assim que não fiquem no tribunal da internet, né? Porque o tribunal da internet, ele às vezes é bem injusto. Não fiquem no tribunal da internet. Isso é ruim, isso é bom. Que eles pesquisem o que é bom para eles, né? Então seria isso. E um ponto interessante que o Ronald comentou de se conectar na essência, né? Uma das 10 habilidades do futuro, baseado na indústria 4.0, que é a mudança de como é que vai funcionar os empregos e como é que vai funcionar a tecnologia em cima disso, uma dessas habilidades é habilidades comportamentais. Então, quando eu me conheço, eu consigo mudar a forma como eu penso e, consequentemente, atuar de uma outra forma, né? Então, é importante destacar essa questão. Doutora Mariana. Eu acho interessante de ouvi-los, né? Porque aqui a gente não está no lugar de julgar ou de colocar essas questões. Eu acho que o espaço de discussão é muito válido, né? Mas escutando, assim, a minha preocupação é desse saco de gatos, nesse sentido. Tá? Me parece que falta uma sustentação clara, né, de embasamento epistemológico e do que nós estamos falando, tá? Para pensar, inclusive, para onde vai. Né? De onde veio o coach? O que é o coach? Porque ele vem de tantos lugares diferentes, né? Veio do filósofo, né? A psicologia também vem da filosofia, mas ela tem uma estruturação. Quase tudo vem da filosofia, né? Claro, filosofia, né? Onde a gente passou a se entender e a pensar a respeito de quem somos, né? Quem para se autoconhecer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar, enquanto ser humano, e vocês trouxeram uma coisa que eu acho que é fundamental, é assim, que a sociedade, a gente está cada vez mais, né, mecanizado. Então, de que a humanização, ou de tu parar para pensar na questão do sujeito e, bom, dos teus propósitos, mas esses propósitos, eles não são construídos em isolado, né? Eles são construídos dentro de um contexto social, assim. Então, me parece que em relação ao coach, bom, a psicologia, o que tem a dizer? Que alguns psicólogos também utilizam algumas técnicas, né? Então, acho que é importante para quem é o profissional coach, né, que busque aprofundar, eu acho que buscar uma regulamentação, se for o caso, mas a psicologia, ela é maior do que isso, então fica, né, acho que é uma questão de os poder bons profissionais do coach se unam para enfrentar esse processo. Os profissionais do coach não tem nada a temer. E se unam para promover, para enfrentar essa batalha legislativa e judicial que será demorada, e eu né? acredito que, assim como a psicologia chegou onde está aí em 60 anos, né, aproximadamente, que foi regulamentada, nós também vamos chegar num tamanho desse, né? Pelo menos é isso que nós esperamos com a regulamentação. Muito bem. Sim. Temos mais 2 mensagens que eu vou ler aqui e depois encerramos o programa, que passou muito rápido em virtude, obviamente, da qualidade do debate que nós tivemos aqui hoje. Muito esclarecedor. Mensagem aqui do César Rovac. Ele diz: boa noite. A Constituição Federal assegura a todos o livre exercício do coaching. O artigo 170 da Constituição fixou como princípios da ordem econômica os da livre iniciativa, da propriedade privada e da livre ocorrência. O coaching é uma atividade econômica não regulamentada por lei, por isso pode ser exercida. O que é passível de punição, por exemplo, é se o indivíduo se intitula coach, mas se afastar das premissas de metodologia de coaching, exercer indiretamente e ilegalmente outras profissões regulamentadas. Então aqui está aí uma mensagem. A outra diz o seguinte: reserva de mercado muitas vezes é mascarada de regulamentação. Verdade, não deixa de ser verdade. Inclusive, que fique claro aqui, né, que existem instituições de coaching sérias no país que estão contra a regulamentação. Muito bem. Eu acredito que aí cada um realmente vai defender também aquilo que debate. Acredita. E isso é democrático. Nós temos que encerrar. O Beto está aqui dando sinal de que nós estamos estourando o tempo, mas eu gostaria de agradecer aqui a presença do Jefferson, da Mariane, também do Ronald e da Silvia por este
instrutivo debate sobre a questão relativa ao coaching. Obrigado a todos. Dou 5 segundinhos para cada um se despedir. Doutora Mariane. Eu agradeço a oportunidade, acho que é importante que a sociedade tenha a seguinte noção de que ela tem direito de receber bons serviços, né? Não importa de que profissional, e ela tem aonde recorrer. Se há regulamentação, os conselhos profissionais; se não há regulamentação, a polícia. Jefferson, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, Guilherme. E quem quiser seguir a Associação Gaúcha, procure no Instagram e no Facebook, @Associação Gaúcha de Coaching. Ronaldo, obrigado. Agradecer a você, Guilherme, a tua produção, aos presentes da mesa, ao nosso público que nos acompanhou até agora. Foi um prazer ter estado aqui. Silvia, encerrar. Também, ratifico o que todo mundo já falou. Muito obrigada, foi um prazer imenso, aprendi muito. Gratidão. Muito bem, obrigado a todos pela presença. Voltamos amanhã a partir das 22h30. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.